Bem-vindos ao Veja Bem. Para aqueles que não nos conhecem, nossa proposta aqui é refletir, discutir de forma descontraída, como numa mesa de bar, sobre perguntas instigantes e populares nos sites Quora e TED.com. Caso vocês tenham interesse em algo mais cômico ou em uma análise mais profunda sobre tópicos controversos, recomendo o Veja Bem Menos e o Veja Bem Mais. Ambos podem ser encontrados no nosso site vejabempodcast.com.br. Bem-vindos de volta, ouvintes do Veja Bem. Nesse episódio número 52, decidimos fazer algo um pouco mais light. Algo para aumentar nossa apreciação de coisinhas, de histórias desconhecidas, de elementos do nosso cotidiano, talvez, ou que nunca pensamos muito sobre, mas que tiveram um impacto enorme. Estamos fazendo esse episódio, pelo menos da minha parte, muito em virtude da parte 2 dos Vingadores, o Ultimato. Tem uma cena lá que todo mundo define qual que é o verdadeiro herói de toda a jornada. E isso me fez pensar coisas assim que aconteceram ao longo da história e que, embora seja trivialidade, curiosidade, pode ser que alguma das coisas que vamos compartilhar hoje realmente façam você mudar sua perspectiva em relação a certas coisas. Pelo menos tem uma curiosidade, história para contar no bar também, se faltar conversa. Essa é a proposta aqui, refletir sobre o impacto de algumas coisas na história e saber curiosidades do que mencionaremos. Então, para começar o papo aqui, bom, todos conhecemos essas narrativas aí de pequenas coisas que mudaram toda a trajetória da humanidade, da civilização, como, por exemplo, a descoberta da penicilina. Não sei se vocês sabem a história aí, mas todos na aula de biologia já nos cruzamos com isso em algum momento, que o pesquisador tirou férias e deixou umas bactérias naquela tapinha, no negócio de plástico que eles usam, não lembro o nome técnico. E quando ele voltou, algumas bactérias tinham desaparecido. Aí ele investigou e descobriu a penicilina. Então foi um acidente, saiu de férias, esqueceu o negócio lá, Na cagada. deixou sujeira no laboratório e quando voltou, bom, descobriu que potencialmente é a medicina mais importante na história da humanidade, que salvou mais vidas até hoje. Se for pensar em todo mundo que não morreu por uma infecção de garganta, se pudesse mensurar isso de alguma maneira, estaria na casa de bilhões, certamente. Então, são essas coisinhas aí que a gente quer focar. E a primeira pergunta... Tem aquele filme Efeito Borboleta também, né? Que isso já extrapola um pouco, mas é que a história do efeito borboleta é que o leve bater das asas de uma borboleta num continente pode gerar um furacão, uma tempestade enorme em outro continente. Esse é um princípio de você não espera, mas acontece porque bola de neve. E, enfim. Então, a primeira pergunta aí nesse sentido é: o que vocês acham dessas narrativas aí? Que tem coisinhas que realmente mudam tudo. Na verdade, é essa parte interessante das invenções, né? Sim. Normalmente quando a pessoa cria algo, é sempre naquele intuito de ser algo pequeno e prático, né? Digamos, não voltado aí na área esse galho, que esse problema que eu tô tendo agora. Em mudar o mundo. Mas digamos que você cria... Até porque hoje também a gente não tem mais feeling, porque a disponibilidade das coisas já é muito grande, né? Até porque, tipo, o nosso sofrimento hoje não é mais ter que caçar um animal, é ir no mercado comprar carne. Então, eu imagino que, por exemplo, na invenção da lança pelos homens da Idade da Caverna lá, tenha sido algo estrondoso. Hoje... Então, você está dizendo que faz sentido? Que você realmente vê que algumas coisinhas Claro. podem realmente mudar a história do mundo? Claro que pode. Se você pensar no conceito de tecnologia, hoje você não teria, por exemplo... É sempre retroagindo, né? Você não teria inteligência artificial se não tivesse computador. Você não teria o computador se não fosse desenvolvido toda a parte de hardware. E vai voltando até o período inicial. Você acha que tem, Você acha que tem uma coisinha? Porque o computador já é uma coisona, né? Inteligência artificial... Hoje ele é uma coisona, né? Mas, tipo, pra chegar até ele, não começou com uma coisona. Aí é a provocação. Porque, ele saiu de férias e esqueceu a tapa lá, o negócio de plástico sujo. Essa é a coisinha que mudou todo o rumo da história. Você acha que o computador teve um elemento assim que alguém, não sei, pensando enquanto estava no banheiro, teve um momento eureka
da computação? Você acha que todos Não na os elementos que mudaram o mundo, transporte, tecnologia, enfim, saúde, todas essas coisas têm uma coisinha, como eu estava falando lá, que se equipara ao verdadeiro herói da última parte dos Vingadores, ou essa da sair de férias da penicilina? Não sei se todos é um pouco exagero, porque tem algumas coisas que nascem justamente porque foram boladas com detalhe. Mas sim, eu acho que das invenções hoje que a gente não dá muito valor, eu acho que boa parte veio de ideias simples, tipo assim, que o cara não tinha ideia que aquele pequeno item poderia transformar ou revolucionar um meio de produção ou coisa do tipo. O que você acha, William? Às vezes, sei lá, usando de exemplo dos que eu vou falar, tipo, ele não era algo. É algo simples pra gente, hoje em dia, pra gente é normal, mas acho que pra época que foi criado, às vezes tem coisas que pra época que é criada, tipo, é meio que a pessoa vê como uma necessidade aquilo. E, eu acho que ela, por mais que ela faça, talvez, pra um âmbito menor, tipo, pra casa dele, ou pra cidade dele, que seja, mas, sei lá, acho que ele não imaginaria que e poucos anos depois ia ser algo tipo, tão normal, tão comum de todo mundo ter, tá ligado? Tudo bem, mas aí é a questão de você não pode prever o quão grande algo vai ser, mas a minha pergunta é, você acha que algumas coisinhas bem pequenas são mais responsáveis do que outras para todo esse desenrolar da coisa aí? Não sei, cara. Depende, pode ser. Aqui, ó, Pequenas coisinhas que. meu- Só da bater de asas da borboleta aí. a minha perspectiva aqui é que eu vejo essa narrativa aí, principalmente pesquisando para esse episódio, e mesmo nesses comentários aí do filme, que é algo legal, para usar um termo bem generalizado. É uma história de meio que Davi e Golias, que é aquela coisinha tem impacto naquela coisona e ninguém esperava. Tem uma certa atração para esse tipo de narrativa, mas o que poucas pessoas realmente pensam, param para considerar, é que se o descobridor da penicilina lá não tivesse sido um pesquisador, não tivesse no laboratório, não tivesse os colegas, os recursos, não importa se ele tivesse saído de férias ou não. Foi uma coincidência, um acidente, mas teve todo um contexto no qual isso se desenvolveu. Assim como no caso de outros casos de filme, mesmo do efeito borboleta, não é só o bater das asas da borboleta que causa a tempestade, senão que condições climáticas, correntes oceânicas. Então existem grandes coisas que são extremamente necessárias para fazer com que aquela coisinha tenha o impacto que eventualmente chega a ter. Mas aqui Então em resumo Perdão cortar você, mas em resumo a coisinha seria a chave que abre para todo esse fluxo de no coisas. elemento, veja bem, é justamente o contrário. Que não podemos racionalmente falar que tem uma coisinha que é mais importante do que outras coisonas ou coisinhas também. Porque é tudo uma cadeia de eventos extremamente interligados. E se o descobridor lá da penicilina tivesse saído de férias, mas as condições do laboratório dele tivessem sido outras, sei lá, muito frio, muito calor, não ia ter descoberto nada. E não foi só o fato de que ele esqueceu, mas foi o fato de que ele prestou atenção também, que tinha algo diferente, foi o fato que ele pesquisou isso. Se ele não tivesse, por exemplo, se interessado, tivesse não prestado atenção naquele negócio de plástico, tivesse jogado no lixo, nunca teríamos isso. Então, como que você pode justificar que o fato de que ele saiu de férias é mais importante do que o fato de que ele deu atenção para aquilo quando ele voltou? Ou o fato que ele desenvolveu a metodologia? Então, em resumo, pra você é derrubar que só basta o Eureka pra criar alguma coisa. A minha instigação é que essas historinhas aí A maçã caindo na cabeça. de coisas que mudaram o mundo, normalmente não é uma coisinha não. Que essa daí pra mim, a fórmula fácil e barata de livro de autoajuda. Faça isso e tudo isso vai acontecer. Ou pense desse jeito todas as manhãs e tudo será melhor na sua vida. Sabe o que você tá fazendo, César? Esse episódio não pode passar pra crianças em aula de ciência. Você tá acabando com os sonhos delas. É melhor, Criança agora da ideia do Eureka, do Dr. Maluco, sim, mas assim, das coisinhas. Você tá acabando com isso, nada cara. Não. Tá desmerecendo a mensagem aqui. Tá Aumentar a propensão, não é que você tem que sair mais de férias se você for um pesquisador. Quem sabe você vai descobrir outra penicilina.
é que esses momentos... Mas é parte da fantasia, cara. Mas esse é o ponto principal, que descobertas, grandes desenvolvimentos humanos, vêm de um conjunto de coisas que estão interligadas e todas são igualmente importantes. Não é que se você tirar um elemento dessa história até hoje, tudo teria sido diferente. Se tirar qualquer elemento, tudo teria sido diferente. Então a minha provocação aí é que, um pouco, talvez, ironicamente, em relação ao próprio título do episódio, quando falamos em coisinhas que mudaram o mundo, é uma ficção, é uma história que agrada, mas não tem realmente uma coisinha, é tudo, é absolutamente tudo até aquele momento, porque, como a gente falou lá no VB Livre-Arbítrio, são muitas coisas interligadas, ninguém sabe prever nada, e uma coisa é bola de neve. Então, o que gera uma bola de neve? Qual que é o primeiro grão de neve que gera a bola de neve? Ou grão de areia para um monte de areia? Não dá para sair muito desse paradoxo aí. Então, essa é a primeira elemento, veja bem aí, são narrativas. O verdadeiro herói do Ultimato lá não é quem vocês estão pensando que é, porque se não fosse tudo o resto que aconteceu antes e depois, não teria acontecido nada da narrativa. É só mais um elemento da história. Fatalistas. Para com essa graça, aceita. É assim, cara. Bom, só o resumo da reflexão é esse. Todas as coisas são igualmente importantes, porque se tirar qualquer uma, nada do que aconteceu teria acontecido. E o outro tem em conta que essas coisinhas chamam a atenção. Por que prestamos atenção, por exemplo, no fato que ele tirou férias? Porque não esperávamos que férias ocasionasse nessa descoberta. Então esses elementos aí é tudo porque você não esperava. Não é porque é necessariamente mais importante, é só porque chamou mais atenção do que, sei lá, ele passou 90 horas na semana pesquisando e descobriu. Que aí todo mundo, sim, obviamente. Agora tirou férias e estava lá, você não espera. Então, obviamente, você reconta a história e acha que tem algo especial aí. Ele contou no bar que falou que ficou de férias, mas mentira dele. Aposto que ele ficou lá no laboratório o tempo todo, olhando todo dia. Como eu faço isso funcionar? Bom, isso Ou tá no dito, laboratório então, fazendo um monte de coisa. tirada toda a ilusão de que essas coisas realmente isoladamente mudaram a história, vamos falar das coisas que escolhemos pelo fato de o que chama atenção nas histórias dessas coisas. Não pela importância isolada, senão pelo que desconhecemos e talvez agora vai afetar como pensamos nessas coisas daqui para frente. Então, o primeiro exemplo que eu quero mencionar aí é... Vocês sabem que antigamente diziam que não existiam adolescentes, né? Que eram só ou crianças, que eram tudo mini adultos. Que já usava ternos, os garotos, as meninas também se vestiam como as mães e ajudavam na casa, na lavoura. Essa coisa de adolescente aí é algo historicamente recente. De acordo? Então, da onde vieram os adolescentes? Quem foi que tirou férias e voltou e tinha um adolescente em casa? Não sei, mas não gostei do que fizeram. Alguém volta no tempo e dá um jeito nessa pessoa. Isso, de novo, não é uma coisa que teve uma razão isolada, mas uma coisinha que é bem interessante, eu nunca tinha contemplado e eu vi num vídeo que está nas referências, que explica até certo ponto como isso aconteceu, foi a invenção e a comercialização do... Querem chutar? Meu Deus. Maconha. Não. Foi a invenção e a comercialização do Walkman. Meu Deus do céu. Explico. Meu Sony, Deus. desgramenta! Por que você fez isso? Explico. Até você ter a possibilidade de escutar sua própria música no Walkman, o que você consumia dependia dos recursos que seus pais tinham. A TV é para todo mundo ver, tinha a vitrola lá que todo mundo escutava. Quem tinha dinheiro para comprar essas coisas eram os pais, então você acabava escutando. Estamos generalizando aqui, mas vocês entendem. Música clássica, ou sei lá, o que era popular na época. Mas você era totalmente dependente dos gostos e escolhas dos seus pais. Assim como comprovado pelo que a roupa que o pessoal usava naquela época. E bom, dadas as circunstâncias aí de que você não tinha nem privacidade. Lembra, a gente falou que até o conceito de ter seu próprio quarto é bem recente, do século XV, XVI. Se você associar isso ao fato que não tinha como você ter seus gostos pessoais
diferente dos seus pais, porque você não tinha exposição a nada diferente deles, o Walkman foi quem permitiu isso em primeira instância. Você escutar músicas que seus pais não escutavam. Você ter preferências por bandas, estilos, que não era necessariamente o que consumiam seus pais. E a partir disso, temos os rebeldes. Novela mexicana? Tá explicado. Ainda bem que a Sony inventou o PlayStation. Qualquer pai com bom senso não deixaria os filhos ver rebeldes se usasse a mesma TV. Mas é uma narrativa que faz sentido. Como de novo, não é tudo, não é só caso isolado, mas faz sentido. Você não podia consumir nada diferente. De repente você pode, obviamente você vai criar gostos diferentes, preferências diferentes, até passar a colocar o pôster no quarto, a virar emo, depois roqueiro, vai saber. Bom, essa é a história de como a Sony é indiretamente responsável pela criação dos adolescentes. Meu Deus, Sony. Eu me sinto traído. Todo o meu dinheiro que eu dei pra Sony. Eu gastei dinheiro com a Sony já, hein? Jesus. Principalmente na sua adolescência, né? Mal sabia que ela era minha maior inimiga. Mas eu nunca fui rebelde. Tá bom. Mas agora, sempre que vocês verem um adolescente, xinga o Walkman. Agora, escutar um podcast no celular é quase uma consequência do Walkman também, né? Estamos no mercado aqui, no bolso. Todos os adolescentes escutando vocês, a gente gosta, viu, adolescentes ouvintes do VB, vocês são bons. Adolescente que escuta VB, ele tá um passo à frente. Isso, é uma pessoa tá adolescente exemplar. Adulto. Mas bom, essa é a coisinha que eu queria compartilhar. O que vocês têm aí para os ouvintes? Começa pelo Pedro. A minha não é tão interessante o quanto a do César, mas é um bom exercício para reflexão do que ele falou. Hoje da gente não dá tanto, como é que eu posso dizer, não enxergar a história como um todo, né? Só ver como fatos isolados. O que eu cheguei a ver foi em relação ao fósforo. Por incrível que pareça, pensa bem, em cerca de 1,5 milhões de anos atrás foi quando o homem descobriu fogo, né? Certo? Então você imagina que houve todo aquele... descobriram fogo e tal. Só que só em 1827 foi criado o primeiro fósforo. 827? Caralho! Não, pra mim foi um choque porque eu fiquei... É muito recente. Eu achei que o meu ia ser mais velho que o seu, mas não. Ele foi patenteado pelo nome do químico John Walker, né? Na verdade, o que me impressiona é tipo assim... E todo esse intervalo? Porque você parar pra pensar, né? Querendo ou não, um dos itens essenciais, no caso. Só que você cai num cenário porque, tipo assim... essa praticidade, se você parar pra ver, é conforme você falou, é um negócio muito recente. Inclusive, ele até chegou a falar, por mais banal que seja... Inclusive, eu acho que hoje já não tem tanta utilidade. Mas em termos aí de pra época, foi um negócio revolucionário que ninguém, tipo, a possibilidade de você carregar fogo pra qualquer outro lugar que você for. Ainda mais em 1800 e pouco, uma época ainda de exploração e etc, cara. Acredito que foi tipo um choque de realidade. O tabaco já tava em ação? Imagina pra acender um cigarro antes, como é que era? Fazer a fogueira? Mas o pessoal tinha iluminação à vela fazia tempo. Como que eles acendiam aí? Você sabe essa parte da história? Pior que essa não tem aqui falando. Da vela? Porque o componente químico, eu acho que é, tipo, você parar pra ver o interessante do fósforo, é a possibilidade de você acender ele em qualquer lugar, né? Diferente da vela. Vela você tem, ela já é fogo. Você tem que acender a vela. Todos entendemos. Não tô falando da história da vela. Tô falando como o pessoal acendia a vela, dado que isso era a única fonte de iluminação do século XIX pra trás. Na verdade eles mencionam, tipo, pra você ter ideia, nas épocas mais antigas, existiam pessoas que, tipo assim, quando caía um raio no meio do mato e começava a pegar fogo... Exato, era bem isso. Não deixa apagar, pelo amor de Deus. Vamos estocar o fogo, pelo amor de Deus. Talvez que é daí que veio o ditado, não pode deixar a chama apagar. Se apagar, você fica no escuro. Boa, essa aí eu gostei, ó. Você contou duas origens aí, o do fósforo e do ditado. Mas então, em resumo, naquela época todo mundo tinha uma tocha olímpica antes do fósforo.
Nossa senhora. Imagino que não, mas é o procedimento padrão, né? Vocês já tentaram acender alguma coisa sem fósforo ou isqueiro? Já. Não pode falar o fogão. Ah. Ou melhor, fazer fogo. Não, só não. Tem um tipo de pedra, né? Nos filmes eles mostram lá umas pedras, Sim, assim, tem esfrega uma na um outra. kit que você compra até. Eu esqueci o Mas nome. não é tão também. fácil, né? Tem que ser bem específico o tipo de material e tem que fazer no ângulo certo, com a força correta. Isso. Nossa senhora, Não já é- complicou demais. Vou morrer, falei. Tá aqui o isqueiro. É. É um Quem maçarico. precisa de luz, né? Por isso que Hoje eu posso. O cara tira um maçarico, vai pelo... Por isso que antes do século XIX a maioria escolhia o lado escuro da força. Ah, meu Deus, Não. né? Meu Deus. Ah, mas é pior que... Eu acho que a perspectiva mais impressionante é justamente essa questão, né? Um negócio tão pequeno e prático, pela composição química simples também, né? Ter, tipo... Mudado Sim, um aspecto todo, não só de falando de sobrevivência, mas, tipo, em termos de, igual você falou, praticidade e tudo mais. Convívio e sociedade, tipo- por exemplo, poder iluminar em qualquer momento alguma coisa. É que nem, tipo, como você falou do negócio do fogão. Hoje em dia, beleza. A maioria, quase todo mundo tem um fogão elétrico e tal. Mas, tipo, na época que o fogão elétrico não era comum, não existia, cara, você fazia sua comida na sua casa, você estava, cadê o fósforo? Cadê o fósforo? Como fazer comida? Compra isqueiro. Ah, meu Deus do céu. O que você tem aí, William? Cara, não, eu tava vendo um, e isso acabou me levando a pensar em outra coisa, e eu acho que eu já vou englobar os dois numa só aí. Que é um que foi o pessoal falando que é maior, como é que é a invenção mais revolucionária do mundo, foi a roda ou não sei o que, a matemática, o fogo. Falando com o fogo. A privada é algo muito importante. Mas cara, o pior é que, vendo o negócio da invenção da privada e tal, que foi o sobrinho da Elizabeth I, uma coisa assim, prima, sei lá, alguma coisa assim. Mas o estranho é que, tipo, que nem o César falou que a gente sempre vê filmes de antigamente, a gente vê na Roma antiga, beleza? Todo mundo dormia junto, que a gente tá falando nos outros episódios, o César falou agora também. E é uma coisa que a gente vê muito, às vezes a gente assiste filme de época, a gente acha tudo maravilhoso, não sei o quê, mas uma coisa que eles não mostram que era real é que, tipo, não existia uma privada, não existia um saneamento básico. Latrina. Jogar na janela. Latrina, beleza, mas pra onde que ia essa bosta depois? Literalmente na rua, tá ligado? Jogava bosta na rua. Que nem hoje o caminhoneiro passa pra pegar o lixo, o cara passava com a carrocinha pra pegar bosta, tá ligado? A Londres maravilhosa, carrinho de bosta andando lá. Tem que pontuar aí que não era só bosta humana, porque vocês sim, lembram sim, bem o transporte a cavalo? Exato. As ruas eram pavimentadas com bosta de cavalo. Sim. Cara de manhã. Tipo, às vezes a gente não dá muito valor, a gente pensa, beleza, tipo, só o que vai incomodar o cheiro, beleza, sujeira, blá blá blá. Mas não, cara, principalmente eles falam que as fezes humanas tem mais de 50 tipos de doenças. Que mas a pode pegar proliferação através de disso, praga assim, e etc. Doença. E fala que após a invenção na verdade, a privada e o saneamento básico, né? Que já teve tentativas antes, mas acho que o primeiro lugar que eles tentaram fazer um saneamento básico, como a gente vê hoje, não como a gente vê hoje, né? Mas tentaram fazer algo, foi, eu não lembro qual era o nome do lugar exatamente, mas é onde hoje é a Índia. Que é meio engraçado, né? Ah, não acredito nisso. Não é possível. Que é meio engraçado, né? Meio irônico. Mas beleza. Mas, tipo, a privada, como a gente conhece hoje, assim, e o saneamento básico, além de diminuir muito, mas muito as doenças, aumentou, inclusive, a expectativa de vida do mundo. No sentido de saúde, pode ser tão importante quanto ou mais do que a penicilina. Sim, exato. Então, porque a maioria das mortes por disenteria, por diarreia, são em crianças. Então, porque obviamente elas não têm todo o aparato de sistema imunológico que adultos. Então, essas bactérias transmissíveis pelas fezes são as que mais as afetam. É até por isso que o Bill Gates hoje, o produto que ele mais investe na instituição filantrópica dele é numa criação de uma nova privada,
que não use água, ou que seja mais efetiva, mais barata de construir. E eu acho que ele já colocou aqui, ó, link nas referências, mas foram milhões de dólares na criação de uma nova privada. É, eu lembro disso. Tem um buraco negro, a bosta vai pro nada. Ela desaparece. É. E outro Não é uma questão de que foi importante, continua sendo muito. Escuta, você falou disso, eu lembrei de um filme pra recomendar pros ouvintes. Lá vem. Chama Inveja Mata. O cara inventa um spray pra sumir com a bosta do cachorro. Nossa, eu lembro de você falando desse filme. Eu não assisti, mas eu lembro de você falando desse filme. Isso é uma recomendação do VB- ou pro VB? Dá do menos. Quem ressuscitou aqui em espírito? Mas, voltando um pouco, outra coisa, o ponto da privada, é que até hoje ela é meio que, digamos assim, mano, é a época é a Apple, da época dela, em questão de design. Porque, cara, pelo que eu tava lendo, ela sofreu muitas poucas mudanças. Uhum. Como a gente conhece ela hoje, acho que foi 1500 alguma coisa, algo assim, e dali pra frente nunca teve nenhuma grande mudança. E você para pra pensar, cara, não... mesmo? Que tá funcionando pra fala que isso, mexer? Pra que mexer? Só fala que aí... isso pros japoneses, William. Isso aí são exceções. Não, mas eu, tipo, beleza, agora tem uns botãozinhos, mas o design dela, o jeito é a mesma coisa, tá ligado? Isso não é aprimorada, Sim. mas o básico ali é o mesmo. É Não tipo vira a o banheiro roda, da né? casa da Continua minha no mesmo avó, formato. cagaram buraco no É tipo chão. a roda, exatamente, ó. A privada é tipo a roda, cara. Não mudou Sim. muito. E outra coisa que eu ia falar, que eu falei, eu já vou falar, porque é ligado a isso, que é o que a gente até zoa às vezes. Pô, não tem papel higiênico. Como é que eu vou limpar a bunda, não sei o quê. E é engraçado que... Tipo, Quem fala isso? Ô, louco, a gente fez um episódio inteiro disso. No VB-, quem quiser Nossa, volta lá. É, o nosso primórdio. No banheiro público lá. Tá. Foi uma referência direta. Então É. imagino você na sua casa que ele Não. isso aí. Tá bom. Ai, meu Deus. E... Nossa, até me perdi agora. Mas enfim, aí eu vi, e o mais engraçado é que, tipo, beleza, a privada foi em 1500 alguma coisa. É. Papel higiênico, mesmo como a gente conhece, foi só em 1800 e pouco. Fósforo, Século papel XIX. higiênico, essa foi a época de ouro do Eu falei, mundo. o quê? Posso limpar a bunda e acender a vela no E aí você escuro. não quis pensar, tá, beleza, o que a galera usava antes, né? Acho que foi na colônia, na América, se não me engano, que eles vieram, que os ingleses trouxeram. Um bagulho de milho, como é que chama? Espiga? Espiga, espuma, não, aquela... Não é Espiga. milho, como é que chama? Esponja, como é que é feito aquela esponja? Eu esqueci o nome do bagulho. Qual? Sabe aquele esponja que a gente usa pra tomar banho? Sim. Aquele esponja que a gente usa. Aquele bagulho, tipo aquela esponja, aquele material. De onde É que vem? a- Esqueci. Bob Esponja? Bob Esponja. É. Ah, caralho, velho. Como é que é o nome daquilo? É, Não é eu sei o que você tá falando. É esponja vegetal. É, exatamente. Essa porra aí mesmo. O cara passava espiga na bunda. Né? É, Sabugo de milho, porra. Não, era sabugo de milho mesmo. Tá certo. Não, esquece. Eu tô confundindo. sabugo de milho? É. Do sítio do Papai Noel? Banheiro. Esquece, eu confundi. Falou quando, tipo, tem uma época quando os ingleses, né, começaram a colonizar a América, eles trouxeram esse negócio de você limpar a mão com sabugo de milho. Ah, não. Não foi muito popular. Também. Que foi depois disso que... Quer dizer, teve várias coisas que tipo, a humanidade meio que usou pra isso. Mas acho que o mais bizarro era esse negócio da esponja mesmo, eu confundi, que era na Roma Antiga. Uhum. Que, tipo, os banheiros, né, eram, tipo, Aqueles banheiros aberto, públicos, todo mundo, você cagava literalmente do lado da outra pessoa e tal. Só que, tipo, o que eles usavam pra limpar era uma esponjinha que ficava pendurada do lado. Ai, E não é tipo assim, cada um a sua esponja. não. Não. Eles compartilhavam a esponja. O cara pegando esse porra do outro. Então, cara, é muito bizarro. E aí eu falava, beleza, depois da espiga de milho, eles vão fazer o papel, né? Mas aí que não, que eles falavam, pô, por que a gente tá perdendo tempo usando esponja, usando não sei Deixa o quê? sujo. É um jornal. Inclusive, por uma época, as pessoas, os jornais, às vezes vinham com uns furinhos do lado, justamente pra pessoa poder prender no banheiro dela, da casa dela, que é pra usar com papel higiênico depois que ela lê. Ah, isso explica porque os caras sentam na privada pra ler jornal. Faz sentido agora. É uma observação aí, só para dar mais contexto, é que tem que lembrar que na Roma Antiga não tinha conceito de micróbio, bactéria. Sim, exatamente. Mas pensa o cheiro dessa esponja no final do dia. Cheiro, Meu imagina, Deus. imagina você tá sentado lá de alguém, a pessoa acabou de cagar, acabou de limpar, aí fala, pode usar agora e te entrega o negócio. Vai se foder. Beleza, pra gente hoje é
Mas o César falou. Pra eles, antigamente. Isso que, ó, Roma Antiga era a sociedade mais civilizada do mundo, né? Ápice da civilização ocidental. Passa uma bunda cheia de bosta, pô. Pra vocês verem, ouvintes, como tudo é relativo. Foi lá lembrei do Compartilhava Marcos a Aurélio. própria Será, merda. será que... Mas o Aurélio fala com a espiga de milho. Agora eu tô pensando no sítio Pica-Pau Amarelo, usando sabugo lá pra limpar a bunda. Ah, não. Nossa, velho. Deus. Próximo Meu item. Deus do céu. Lei 43 da internet. Ah, não. Melhor não. Bom, William, valeu por compartilhar essa merda com a gente. Sim. Beleza. Pedro, você falou do fósforo, falar né? do fósforo. Então já vou falar meu último aqui, ouvintes. Aqui, ó, vocês estão vendo, né? Só pra curiosidades, dar uma risada e apreciar essas coisinhas do dia a dia aí. Nem que pensar Se também. vocês querem apreciar mais, sem ter a necessidade de lista, eu dou a dica de vai acampar no mato, subir uma montanha. Você vai pensar na privada e no colchão como você nunca pensou antes, eu garanto. Eu recomendo esse episódio aqui pra aqueles que acham que falam eu amo a vida ao ar livre, naturalistas. Eu amo o ar livre. Fica no hotel, no meio da hotel fazenda com ar-condicionado. Chalezinho no meio chão. do mato. Ai, vamos. Aí até eu. É fácil, pô. Mas enfim, vambora. Vai, manda, velho. Bom, outra história aqui que eu ia contar, eu vou juntar duas em uma que são histórias curtas. Vai. Mas uma é que eu comecei falando lá dos Vingadores Ultimatos. Ultimatos. Ultimato. Ultimato. Ah, meu Deus. Bom, comecei falando do filme lá dos Vingadores Ultimato. E tem uma história aqui, uma relação de... Não sei se vocês sabem, mas o primeiro filme da Marvel foi o Howard the Duck. Não sei se tem tradução em português. Eu sei. Howard Ah, the eu sei Pato. qual que é. Eu sei qual que é. Aquela Vocês coisa viram bizarra. o Honest Trailer? Não, Dele? Não, eu não vi. já. Não, tem muito um Honest bizarro. Trailer, um canal no YouTube desse Howard the Duck. E nesse vídeo aí, eles ilustram como que esse filme foi... Bom, primeiro a propriedade intelectual da Marvel, mas teve o envolvimento direto do Spielberg. do George Lucas. Não, Ah, não, o foi George George Lucas, Lucas. confundi. É. O George Lucas investiu nesse filme uma boa Meu parte Deus. da sua renda seus recursos naquela época. Porque o George Lucas, sabe, ele gosta de coisas estranhas. Sim. Esse Howard the Duck é uma das coisas mais estranhas que você pode ver. Então, o que acabou acontecendo, como talvez vocês saibam ou não, é que o filme foi um fracasso, tanto de crítica como de público. E o George Lucas não teve o retorno naquele investimento que ele pensou que ia ter. E, ameaçado pela falência do estúdio dele como um todo, ele teve que vender parte do estúdio para recuperar essa perda aí com o Howard the Duck. Uhum. E o que ele vendeu foi a divisão da Pixar. Ele vendeu para Steve Jobs, que, bom, acabou vendendo para Disney. Sim. E hoje, se temos o Toy Story, Hoje todo mundo se uniu de novo. Ai, que bonitinho. voltaram a ser uma família só. Oh, que lindo. Mas é só um momento de apreciar que, se eu for ver o Toy Story 4 hoje nos cinemas, nesses próximos meses, lembra que você só tá vendo isso porque, entre outras 1 milhão de coisas, O Mickey o primeiro permitiu. filme da Marvel. Porque o primeiro filme da Marvel foi um fracasso. Nossa senhora. Era o Tio Patinhas Rebelde, aquele filme lá. Nossa senhora. Patinhas Loucão. Eu nunca assisti o filme, mas eu tô ligado que aquele pato era... Sinistro. Já apareceu no Guardiões da Galáxia também, o primeiro. Ele tá no Então, cena pós-crédito. parece que ele aparece. Tem um... Eu vi um negócio falando que tem ele no Ultimato, tem uma cena que aparece ele, assim. Uma hora que tá mal a galera lutando lá no cantinho, parece que dá pra ver ele. Falei, olha só. Parece que dá pra ver. Não Nuvem sei- agora. Não sei se é verdade. Não sou fui não. pesquisar a Mas- fundo, não. Antes que viremos um spin-off do Nerdcast, vamos focar nos elementos de curiosidade aí. Bom, tem essa relação estranha aí, mas confiram o vídeo é bem engraçado. Você não precisa ver o filme, só o vídeo, você vai entender tudo e vai apreciar um elemento da Marvel, Pixar e Disney no geral que você não tinha antes, garanto.
Eu falei que tinha 2 partes aqui, mas acho que eu vou fechar essa última parte com o episódio, William, porque tem a ver com o VB. É uma coisinha que mudou a história do VB. Olha! Nossa senhora. Então, Deve ser pior que a bucha. Você tem algum outro elemento aí rapidinho pros ouvintes, ou era... O meu eu quero privada? fazer aqui uma Pedro, né, menção verdade. honrosa. Que sem ele Manda. é um homem esquecido pela história. Um homem esquecido pela história. Exato, o nome dele foi Harvey Hubble. Quem foi Harvey Hubble? Sei lá. O inventor da tomada. Thomas Edison lá com a lâmpada, a energia, o bonzão, né? Todo mundo lembra dele, né? Mas o cara que trouxe a energia pra casa de todo mundo foi o Harvey, pô. Que é isso? Puta. Pensa bem, antes você tinha que colocar no soquete lá a energia, negócio estourando, tudo acontecendo. Ele foi o homem, inventor do Dois Pinos. Então é culpa dele que dá choque, bota fogo na cortina e queima a casa inteira. Não, na verdade, desonraram a invenção dele com as 3 tomadas hoje, de 3 Os pinos. 3 pinos. Mas em resumo, só queria fazer essa menção honrosa. Tomada diferente no mundo inteiro, vocês sabem, né? Sim, sim. Uma curiosidade é que a pior tomada do universo é da Argentina. São 2 pinos paralelos chatos na diagonal. Não dá pra você colocar o contrário. Peraí, como assim? Hã? É assim, ó. Você nunca viu? Eu já tinha visto isso. Eu lembro que eu tinha visto uma matéria de tomada falando dessa de 3 pinos e falando da Argentina também. Eu não entendo. É o pior do mundo. Pra que fazer isso? É um fato objetivo. A gente não costuma falar de coisas objetivas, absolutas aqui, mas a tomada na Argentina é a pior coisa do universo. Não tem discussão. Eu não consigo. De 3 pinos é bom que aqui pelo menos você só corta. Agora essa do César aí eu vou colocar a foto no link das referências aí. Entra lá, vocês vão ver que absurdo. Qualquer pessoa que tem uma mínima instrução em design vai ficar horrorizada com isso. Mano, pra que isso? Ó, o William impressionado, ó, ele gostou. Não gostei, eu odiei. Não. Ó, vocês querem entender a crise na Argentina hoje? Não. Começa aí pela tomada. Só pensa. Eu falo, o Brasil começou a dar errado, ó. Começou a cagar de vez quando eu trouxe essa bosta, essa tomada pra cá. Mano, cu, viu? Era só isso, ó. Só essa menção honrosa a esse senhor aí, esquecido por todos. Apreciem a tomada, principalmente se vocês não moram na Argentina. Tá bom. Então, pra finalizar aqui, não ficar só um episódio maçante de uma lista, tem as referências aí, vocês podem ver mais, curiosidades. Eu só vou fechar com um que vocês não vão encontrar nas referências, embora sim vão. Mas é o do... A outra. Vai. O quê? Não vou encontrar, vai embora, vamos? Sim, porque o VB é uma referência, então vocês podem encontrar nas referências também. Mas vocês lembram daquele episódio que a gente bateu o martelo lá no VB50, que foi o que gerou mais impacto, efeito nas pessoas e comentários, que é o do VB Felicidade? Então, aquele estudo que a gente menciona de Harvard lá, que foi feito por 80 anos, que descobriu o poder das conexões e o efeito na felicidade das pessoas, escutando um podcast sobre outro tema inteiramente recentemente, descobri que aquele experimento ele foi uma demanda de um dono de loja, de tipo mercadinho. Uhum. Ele queria descobrir que pessoas seriam os melhores gerentes para suas lojas. Então, ele encomendou esse estudo para Harvard, para pesquisar desde criança quem se tornaria os melhores gerentes. Você não vai dar... O quê? É sério isso? É sério? Eu acho que o mercado tava sem movimento, ele não tinha o que fazer. Porra, mano. O estoque devia estar tudo cheio, tudo no lugar. Como assim? Exato, ele queria bons gerentes, que pessoas... A lógica em linhas gerais... 80 anos de estudo. Não, mas então, é que ele começou assim, essa é o curioso da história. Que ele encomendou esse estudo falando, eu vejo que os melhores gerentes tendem a ser aqueles mais felizes, mais satisfeitos com a própria vida. Então quero saber o que faz uma pessoa satisfeita com a própria vida, de qual a procedência, o que faz, como eu garanto que eu estou contratando as pessoas certas e podemos fomentar mais isso. E dessa demanda aí surgiu o estudo que, obviamente,
mudou o seu escopo uma vez que eles começaram a descobrir insights que nenhum outro estudo tinha descoberto ainda, e passou de um período de, sei lá, de criança até ter uma idade para ser contratado como gerente, para, bom, até hoje tá em andamento o estudo, Caralho, não mano. acabou, né? Entrevista mais longa da história. Ele não consegue um emprego no final. Conclusão do estudo, hoje- você está incapacitado para ser gerente do mercadinho. Conclusão do estudo. A gente vai guardar o seu número, quando surgir uma oportunidade, a gente te liga. Eu gostei muito do seu currículo, mas a gente ainda te liga, pode deixar. O pessoal com 95 anos lá, né? O quarto pesquisador na linha já. Tá até hoje esperando. Eu vou ser gerente daquele mercadinho, eu vou. Então, essa é realmente a coisinha que foi aquele momento. De novo, não é que só isso fez com que tudo acontecesse, mas me chamou muito a atenção que, para nossa própria história, do quanto que isso afetou a gente, os nossos ouvintes, e é uma coisa que a gente recomendou faz o quê? 2 meses no Ep 50. Sim. Teve essa origem aí tão inusitada. É a cara do bebê. Então, Né? Começou de uma merda. aí, a conclusão aí é: o segredo da felicidade é buscar bons gerentes para seus mercadinhos. Essa é a conclusão do episódio. Se você não tiver um Obrigado a mercadinho, todos. você vai morrer O infeliz. bom é que serve até como uma metáfora. Encontre o gerente do seu mercadinho. Como sempre, compartilhem histórias de vocês, de coisinhas aí que vocês sabem que você acha interessante compartilhar, ou não sei, da própria jornada escutando o VB. Tem lá o Facebook, tem o site que dá pra deixar comentário também, tem um grupo no WhatsApp para os padrinhos, madrinhas, se você não é um ainda. Qual é aquela coisinha que você tá esperando pra ir lá no site e começar a doar? O que tem que acontecer? Né? Conta pra gente que talvez a gente pode ajudar. Se é férias que você tá precisando, a gente liga pro chefe e fala que você é um bom gerente do mercadinho. Compartilha aí. Trabalhando no escritório, cara. Não importa, o mercadinho é metáfora. Só compartilha com a gente e podemos te ajudar a nos ajudar. Isso aí. É isso aí. Me ajuda Então- a me ajudar. Pra rir tem que fazer sorrir. Só faltou abrir a gaveta, igual na cena Tropa de Elite lá. Cadê o dinheiro? Não é, velho? O que você tá falando? Como é que é? Ah, foda-se, não lembro a frase. Acho que é. Não, muito obrigado, galera. Já deu, Pronto, já. né? Isso. Não esquece Quem não lembra o número do WhatsApp é Exatamente. 19 98 908 1238. Repetindo, 19 98 908 1238. E é isso aí. Até a próxima com nossos próximos episódios de Coisinhas. Valeu, gente. Obrigado. Falou, galera.